Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje, depois da partida deprimente de ontem, Corinthians e Santos, vim aqui para falar para vocês sobre 3 notícias. O Corinthians quer um novo atacante e nós temos 2 declarações importantíssimas e é disso que vamos falar hoje. E é isso. Corinthians, vamos lá. Primeira notícia, Arthur Cabral do Botafogo no Corinthians. Lembrando que o Corinthians já tentou contratar ele em 2 ocasiões, 2022 e 2024, e por mais que o Corinthians quisesse e o Arthur Cabral quisesse se juntar ao clube, as negociações não deram certo, mas agora o Corinthians vê com otimismo essa proposta e o Botafogo vê com otimismo também, porque se os valores chegarem ao teto que o Botafogo quer, um teto que não foi revelado, o que acontece é o seguinte, Marcelo Paz e a diretoria estão conduzindo essas negociações, porém não tem uma proposta finalizada, são só sondagens. Como a gente sabe, o Corinthians não está contratando por valores, ou é por empréstimo, ou é fim de contrato, ou jogadores com agente livre. Então, provavelmente, se ele vier, vão ser esses os moldes. Só que o Osmar Stabile, ele se resiste a essa contratação, e essa informação é do Samir Carvalho, do portal Meu Timão. Nessa temporada, o Arthur Cabral está com 12 jogos e 1 gol. Já foi muito bom, na época que ele era do Basel, ele vem pro Brasil, ele não tá se destacando. O Corinthians já tentou o Carlos Vinícius também, o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians, mas o Corinthians ficou com o Pedro Raul, porque será, né? Mas enfim, o Corinthians é muito mal de contratação de centroavante, cara. É Pedro Raul, é Jô, na época que ele tava aparecendo como jogador, tá? Tava aparecendo uma geladeira Brastemp, é o Roger, nos fim de carreirazinha dele, não o Guedes, o outro Roger, lá de 2018. O Corinthians tende a não saber contratar esse tipo de cara, tem que ver se o Arthur Cabral vai chegar e vai vestir a camisa, porque a gente tá precisando de um centroavante, essa é a verdade. Ele funciona nos sistemas do Carlos Vinícius, funciona, o Arthur Cabral quando precisa funciona, porque os times jogam para eles jogam com um sistema de bola aérea, bola no centroavante, para o centroavante fazer o pivô, ou chegar numa condição legal para finalizar. Tem que ver se o Corinthians vai fazer isso com ele. Na minha opinião, tinha que se livrar primeiro do Pedro Raul para depois pensar em contratar qualquer outro centroavante. O cara que me custa 25 milhões de reais não pode continuar no Corinthians sem fazer um mísero gol com 90 minutos de bola rolando. Ele não consegue, ele não é bom o suficiente para isso. E eu espero que o Corinthians saiba contratar, né? Porque, como a gente sabe, o Corinthians é péssimo em contratar centroavantes. O último que deu certo aí, tá até hoje com nós, é o nosso queridíssimo Yuri Alberto. Vamos lá, rapaziada, agora declarações. Vamos primeiro para a declaração do Dorival Júnior. Ele falou o seguinte: tivemos uma partida ruim mesmo contra o Curitiba. Agora, se eu for ficar dando resposta a todo momento, é só vocês fazerem o levantamento do dia que eu cheguei aqui. Há quase um ano, a maneira como o clube e a equipe estavam e o que alcançamos de lá para cá. Se for negativo, eu dou a minha mão à palmatória. Se for positivo, eu não tenho necessidade nem razão para uma situação como essa. Eu sou muito tranquilo e ele continua falando, como vocês podem ler aí. Cara, eu concordo com o Dorival, tá? Eu acho que, primeiro, não tem um técnico no mercado que possa substituir o Corinthians, seria aqui atrás de um clube. A situação financeira do Corinthians, como o próprio Marcelo Paz fala, como a gente sabe dos bastidores, do que sai pra gente na mídia, péssima. A situação do Corinthians tá uma draga e a gente tem que pensar que se a gente tem o Dorival, que é um técnico que é ex-seleção brasileira, ele treinou muito bem o Flamengo, ele treinou muito bem o São Paulo, porque em competições de Copa ele é muito bom, e esse ano a gente tem a Libertadores e a Copa do Brasil, só que ele não pode ramelar no brasileiro. Olha só o Dorival, a gente ganhou jogando mal contra o Atlético Paranaense, a gente empatou ali jogando mal contra o Cruzeiro, só foi superior ali nos 15, 20 minutos finais, a gente jogou muito mal contra o Curitiba, primeira vez que a gente foi superior ao Santos, mas a gente não conseguiu imprimir o bom futebol e fazer mais de um gol. Então tem que pensar no seguinte: a defesa tem que ser boa, mas o ataque tem que ser bom também. O ataque não tem sido efetivo. O Memphis fez esse gol, mas nos últimos 11 jogos, só nesse ele marcou. Nos outros 10 ele só tinha dado uma assistência contra o Capivariano. Então a gente tem que pensar nessa parte, e eu concordo com o Dorival na questão: se eles acharem que o meu trabalho tá ruim, tem que me demitir. Eu não demitiria ele nesse momento, porque ele é um cara muito importante pro Corinthians. É só vocês verem, ele ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Ele é copeiro pra caraca. Tudo bem que ele não entrega um bom resultado no Campeonato Brasileiro, mas dentro das competições das quais ele se encaixa, ele vai muito bem.
E vamos para a última notícia, que é a declaração do senhor Memphis depois da partida. Ele deu duas declarações à GE.TV. A primeira foi a seguinte: não foi suficiente. Depois de 1-0, nós temos que jogar o jogo e não conseguimos. Tomamos um empate muito rápido, isso deu confiança para eles. No segundo tempo, eu acho que nós tentamos, mas não foi o suficiente. E é verdade, no segundo tempo o Corinthians expressou muito mais o jogo, o Santos acuado. No segundo tempo o Corinthians foi tipo assim, mais morno, o Santos foi mais morno, o jogo foi um pouquinho pior que no primeiro tempo, mas no geral o Corinthians foi o melhor, atacou mais, finalizou mais. No quesito de expressão no ataque, o Corinthians foi melhor que o Santos, ok? É só você pegar mesmo o número de finalizações, mas como foram essas finalizações, correto? Então, dito isso, o Corinthians se expressou melhor que o Santos no jogo, dominou as ações do meio de campo, dominou as ações do ataque. Caio César fez o que quis, dito isso, 1-1 empate. E a outra declaração dele foi a seguinte: fora de campo nós somos amigos, todos sabem disso, mas isso não é importante agora, o importante eram os 3 pontos e não conseguimos os 3 pontos. Fico muito chateado. Ele tava falando sobre a amizade dele com o Neymar, porque como a gente sabe, os dois são patrocinados pela Puma, ele tem aquela amizadezinha com ele e tudo mais. É isso as notícias de hoje, gente. O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam sobre essas declarações? Vocês manteriam o Dorival? Vocês renovariam com o Memphis? E o mais importante, vocês contratariam o Arthur Cabral ou vocês iriam atrás de outro centroavante? Se sim, deixem aqui nos comentários opções de centroavantes no mercado. Se vocês puderem, deixem um like, se inscrevam no canal, isso ajuda demais a divulgar o meu conteúdo. Se vocês puderem compartilhar o vídeo com seus amigos, eu agradeceria demais. Tamo junto, obrigado para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço, vai Corinthians, e durante a semana vamos ter bastante vídeo. Tamo junto sempre. E é isso, até o próximo.